Pessoal, aqui é Luiz Oliveira. Então hoje eu vou mostrar aqui para vocês no site da ANS, domínio ans.gov.br, Agência Nacional de Saúde. Vou mostrar para vocês a importância dos avisos que a ANS disponibiliza para as operadoras de plano de saúde semanalmente, mensalmente e com muita frequência. É importante então o acompanhamento desses avisos para não perder as informações importantes para levar a sua operadora na risca conforme as exigências estabelecidas. Temos aqui então no site da ANS o menu principal, em planos e operadoras, você clica em espaço da operadora. Neste espaço, como já vimos anteriormente, temos aqui avisos para as operadoras, pode ser visto todos os avisos, notícias de operadoras, calendário de obrigações, demais itens aqui embaixo, como já vimos. Vemos aqui na aba do menu lateral esquerdo, temos aqui avisos para operadoras. Clicando aqui, temos então o que? O menu de avisos de ordem cronológica, onde podemos acompanhar as principais informações disponibilizadas pela ANS para as operadoras de plano de saúde. Quero chamar a atenção então aqui, que além do acompanhamento, temos aqui um conjunto de informações semanais e com muita frequência. Hoje eu quero chamar a atenção aqui então para o modelo de manual de governança corporativa que a ANS disponibilizou e que passa a ser então um documento importante para as operadoras acompanharem e se adequarem às novas exigências. Esse documento foi publicado em 31 de 5 de 2019 e em atenção à Resolução Normativa 443, que dispõe sobre a adoção de práticas de governança corporativa pelas operadoras, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, preparou um Manual de Governança Corporativa para fins de solvência. A RN 443/19 é pautada pelo gradualismo e previsibilidade. Compreende-se que as operadoras passarão por uma adaptação de suas estruturas e culturas internas, o que demandará tempo e esforço. O manual orienta as operadoras sobre procedimentos a serem observados no envio das obrigações periódicas, bem como nas solicitações de redução de fatores de capital regulatório e de modelo próprio baseado em riscos, conforme requisitos que serão exigidos a partir de 2023. O documento visa sedimentar o terreno e gradualíssimo da RN 443, permitindo que as operadoras desde agora possam se preparar para as novas exigências normativas. Então vamos dar uma olhada aqui. Temos aqui o Manual de Governança Corporativa para fim de solvência das operadoras, um documento elaborado pela ANS, que dá um parâmetro de como é que as operadoras devem se resguardar e buscar se atualizar. O legislador estabeleceu os ditames da regulação prudencial para o mercado de saúde suplementar nos artigos 35-A, inciso 4 e parágrafo único e 35-L, ambos da Lei 9656 de 1998, e o artigo 4, inciso 42 da Lei 9961 de 2000. No arcabouço da regulação prudencial, incluem-se as garantias patrimoniais, isto é, regras de capital que garantam que a operadora detenha patrimônio condizente para observar as oscilações dos riscos das operações de plano de saúde, evitando sua insolvência. A ANS irá adotar nova regra de capital a ser aplicada às operadoras até o final de 2022. A regra passará a ser calculada com base nos riscos das operadoras, abandonando-se assim a regra atual e margem de solvência da RN 209 de 2009. A nova regra adaptará a ANS às recomendações e às mais avançadas práticas internacionais e nacionais da regulação prudencial, migrando-se de uma abordagem baseada no cálculo de fatores simples para outra que contemple os fatores de exposição aos principais riscos financeiros que afetam os agentes regulados. Na migração para abordagem de capital baseada em riscos, técnicas quantitativas e qualitativas são adotadas. As regras de governança com ênfase em controles internos e gestão de riscos fazem parte dos elementos qualitativos. Tais elementos
não só tornam factíveis a estimação de riscos, como também constituem requisito sine qua non para a adequação, avaliação e mitigação dos demais riscos da operadora que devem ser levados em conta para a nova regra de capital. Proposta de regulação de práticas, de regulamentação de práticas de governança corporativa para capital baseado em risco na saúde suplementar foi discutida no âmbito da Comissão Permanente de Solvência, CPS, bem como submetida a ampla participação social na audiência pública 8/18 e na consulta pública 67/18. Como resultado, editou-se a RN 443/19, disciplinando a adoção de práticas de governança corporativa para fins de solvência das operadoras, com ênfase em controles internos e gestão de riscos. A ANS entende que é necessário o amadurecimento gradual do processo de gestão de riscos e controle interno das operadoras. Por esse motivo, a RN 443 é pautada pelo gradualismo e previsibilidade, compreendendo-se que as operadoras passarão por uma adaptação de suas estruturas e cultura internas. Temos aqui então o anexo da RN 443/19, que estabeleceu os parâmetros conceituais e as formas de verificação do cumprimento de práticas de governança, gestão de riscos e controles internos das operadoras. Capítulo 1, 2, 3 seriam os parâmetros conceituais. Capítulo 4, verificação do cumprimento das práticas. As práticas ou estruturas que devem ser objeto da verificação e a respectiva forma de monitoramento pela ANS foram detalhadas nos anexos da RN, referindo-se a recomendações de práticas mínimas relacionadas à gestão de riscos e controles internos, conforme o anexo 1A e 1B. Requisitos das práticas avançadas e estrutura de governança, gestão de riscos e controles internos para operadoras com um modelo próprio e capital baseado em riscos. Anexo 2. Fórmulas de cálculo, anexo 3. E informação periódica anual a ser enviada à ANS. Anexos 4, 4B e 5. Exigidos apenas para operadoras com modelo próprio. Anexo 1A. Práticas mínimas. Requisitos de governança em práticas mínimas, tratamento de recomendações sobre controles internos e gestão de riscos, análise e monitoramento econômico-financeiro, práticas de gestão de riscos, subscrição, crédito, mercado, legal e operacional, transparência, específico para administradores de benefício. Anexo 1B é a mesma situação. Anexo 2, práticas avançadas e estruturas, governanças, papéis, responsabilidades, conduta ética e demonstrações financeiras, controles internos e gestão de riscos, auditoria interna. Das recomendações de práticas mínimas relacionadas à gestão de riscos e controles internos, os anexos 1A e 1B detalham as recomendações de práticas mínimas relacionadas à gestão de riscos e controles internos para operadoras e administradoras de benefícios, respectivamente. Tais práticas serão submetidas à verificação de auditoria independente, que irá elaborar relatório de procedimentos previamente acordado, PPA, especificamente para o encaminhamento anual à ANS. As práticas recomendadas consistem em avaliações que devem ser submetidas ao conhecimento e deliberação dos administradores da operadora ou administradora de benefícios e foram agrupadas em práticas para tratamento das recomendações sobre aspectos de controle de gestão, com vistas a avaliar as providências e ações tomadas pelos administradores em relação às instruções e recomendações apontadas em diversos relatórios produzidos por órgãos externos e internos da operadora ou administradora de benefício. Práticas de análise e monitoramento econômico-financeiro semestral, considerando no mínimo indicadores previstos no anexo 3. Práticas de gestão de risco no qual foram elencadas avaliações anuais que devem ser observadas quanto à gestão de risco de subscrição, crédito, mercado legal e operacional. E para as administradoras de benefícios, especificamente, recomendação adicional de divulgação aos beneficiários da variação dos custos assistenciais dos contratos em que atuam como estipulante.
dos requisitos e práticas avançadas e estrutura de governança, gestão de riscos e auditoria interna, dos requisitos de práticas avançadas e estrutura de governança, gestão de riscos e controles internos operadores com modelo próprio de capital baseado em riscos. O anexo 1 detalha esses requisitos na gestão de risco interna, com modelos próprios baseados em riscos, além de uma estrutura mínima decisória e da auditoria interna a ser observada por tais empresas, são requeridas práticas formais de conduta e ética, divulgação de demonstrações semestrais como manifestação de auditoria independente, bem como políticas e avaliações de gestão de riscos. No que diz respeito à gestão de riscos, as bases a serem observadas pelas operadoras são inspiradas na ISO 31000, prevêem o estabelecimento formal de atividades de gestão de riscos na operadora, cujas ações devem ser objeto de relatório periódico, no mínimo anual, a ser objeto da apreciação e deliberações pelos órgãos de administração e fiscalização e controle da operadora. Já a auditoria interna, quando não for realizada por uma unidade específica, poderá ter sua função delegada a um profissional designado, interno ou externo. Para exercer tal função, exige-se que o registro profissional como auditor independente, o CRC ou ENA-CVM, como reporte direto aos administradores da operadora. No caso a função de auditoria interna ser terceirizada, também se exige que esta não seja feita pelos auditores responsáveis por auditoria de demonstrações financeiras ou relatórios de PPA na RN 443/19. Envio da informação periódica. Os anexos 4A e 4B detalham os procedimentos de auditoria que devem ser observados e relatados para a verificação das práticas recomendadas na RN para as operadoras e administradoras de benefícios, respectivamente. Tratam-se de relatórios de PPA que devem guiar as verificações feitas por auditores independentes e posteriormente encaminhadas à ANS. Anexos e obrigações, requisitos, indicadores, especificação para administradora de benefícios, relatório PPA e as obrigações. Estão nos anexos, respectivamente. O envio de relatório de PPA das práticas mínimas de gestão de riscos e controle interno, anexos 4A e 4B da RN 443, é obrigatório para as operadoras de médio e grande porte, exceto autogestoras por RH, e para as administradoras de benefícios, a partir do prazo do envio do JOPS do primeiro trimestre de 2023. Essas operadoras, a partir do exercício 2022, deverão submeter anualmente seus processos de governança, gestão de riscos e controles internos à verificação de um auditor independente. Então, até 2022, todas as operadoras deverão estar adequadas a esse processo. O relatório de PPA de práticas mínimas trata de informação periódica anual. A operadora, obrigada a partir de primeiro trimestre de 2023, que deixar de enviar a ANS ou enviar de forma incompleta ou fora do prazo, o relatório ficará sujeito a sanções cabíveis na regulamentação. Aquelas operadoras que não conseguirem comprovar o cumprimento dos requisitos do anexo 1A ou anexo 1B, devem apresentar circunstanciadamente justificativa da administração sobre o assunto e descrever a prática alternativa adotada. A efetiva adoção dos requisitos de governança, gestão de riscos e controles internos dos anexos à RN 443/19 não será exigida das operadoras para fins de cumprimento do dever de envio de relatório anualmente. A obrigação consiste essencialmente no subsídio de informações à ANS, as justificativas da administração diante de não cumprimento de requisito e a descrição na prática alternativa adotada deverá se dar nos moldes pratique ou explique. Pratique ou explique. Pratique ou explique. A sistemática do Complete or Explain. Pratique ou explique no tema de governança possibilita às empresas duas opções: cumprir integralmente o conjunto de recomendações previstas pelo regulador COMPLE ou identificar as distâncias práticas adotadas e apresentar explicações para tanto. Explain.
A grande vantagem da abordagem é a flexibilidade. Em vez de editar um código com práticas 11 em tamanho único, de cumprimento mandatório, o regulador passa a demandar o fornecimento de justificativos para cada desalinhamento identificado. Nessa sistemática, as empresas podem eleger de modo responsável e com transparência as práticas mais aderentes e seus diferentes tipos societários, portes, ramo de atuação e perfil gerencial. Seguindo aqui, tratamento diferenciado. Além da obrigação de envio de informação periódica, a RN 443 torna possível obter um tratamento diferenciado em termos de capital para o operador que comprove o cumprimento e requisito de governança. Há uma graduação para a redução de fatores de capital regulatório, exige-se apenas as práticas mínimas de gestão de riscos e controles internos, já a aprovação do modelo próprio de capital, além dos requisitos da INDIOP 14/07, exige-se práticas mínimas de gestão de riscos e controles internos e práticas avançadas e estrutura de governança, gestão de riscos e controle e auditoria interna. Redução de fatores de capital regulatório. A operadora poderá pleitear a redução de fatores de capital regulatório nos casos em que o auditor independente ateste a adoção de práticas mínimas de gestão de riscos e controles internos, conforme a RN 443, conforme o relatório de PPA do anexo 4A e da RN 443. A operadora que tenha obtido a redução do fator de capital regulatório terá que reencaminhar o relatório do PPA anexo 4A a cada ano e no mesmo prazo do envio do JOPS do primeiro trimestre de cada ano. Caso não consiga comprovar a manutenção de cumprimento dos requisitos do anexo 1A, a redução do fator de capital regulatório será revogada. O envio de informações periódicas trata-se de uma obrigação das operadoras. Já a redução de fatores de capital regulatório e a aprovação do modelo próprio de capital tratam-se de compromissos adicionais às operadoras que desejam obter da ANS um tratamento regulatório diferenciado. A aprovação de modelo próprio de capital baseado em riscos. A operadora poderá solicitar a aprovação de modelo próprio de capital nos casos em que o auditor independente ateste a adoção tanto nas práticas mínimas de gestão de riscos e controles internos, anexo 1A da RN 443/19, conforme o relatório de PPA, no anexo 4A da RN 443/19, como das práticas avançadas e estrutura de governança, gestão de riscos e auditoria interna, anexo 2 da RN 443/19, conforme relatório de PPA, dos anexos 5 da RN 443/19, além de atender às exigências da INDIOP número 14/07. A operadora que tenha obtido a aprovação de modelo próprio terá que encaminhar os relatórios de PPA dos anexos 4A ou 5 a cada ano e no mesmo prazo do envio do JOPS do primeiro trimestre, comprovando o cumprimento dos requisitos dos anexos 1A e 2. A aprovação poderá ser revogada caso a operadora não comprove a manutenção. A RN 443 contém regra de disposição transitória para a operadora que possui modelo próprio de capital aprovado ou que se encontre em processo de análise para aprovação. Tal operadora deverá adotar as práticas de governança e contratar auditor independente para a verificação dos processos, no máximo a partir do exercício de 2022, e enviando os relatórios de PPA que atestem o cumprimento dos requisitos de anexo 1A e 2. Caso contrário, a aprovação do modelo próprio de capital e sua análise poderá ser revogada. Esclarecimentos adicionais. Contratação de auditor independente. Os requisitos de governança devem ser verificados sempre por um auditor independente ou uma empresa de auditoria independente. Isso, contratação exercício 2021, todas as operadoras a partir de 2022 devem seguir a regra. A regulação da profissão de auditor independente, CFC, CRF e CVM, impõe ao profissional a observância a critérios de independência. A normativa sobre o tema é ampla. A ANS exemplificou nos incisos 3 e 4 do artigo 14 da RN 443/19 alguns casos. Ao auditor empresa que presta o serviço de auditoria independente para
verificar os processos de governança, gestão de riscos e controles internos é facultado independência não comprometida, que tenha mantido o contrato para avaliação das demonstrações contábeis e relatórios de BPA trimestral sobre a provisão de eventos sinistros a liquidar e sobre o DIOPS-ANS, bem como de asseguração sobre a base de dados para a confecção das informações contábeis da operadora. É vedado, porém, que tenha também prestado serviço de auditoria interna na operadora nos últimos 2 exercícios financeiros. Assim, além da vedação acima, a operadora deverá se assegurar de que o auditor é independente segundo as normas do CFC, CRF e CVM. Prazos de verificação e de envio de relatórios de PPA. Qualquer verificação de processo de governança, gestão de risco e controles internos por auditor independente se dará sempre no exercício imediatamente anterior ao do envio do relatório de PPA. A regra aplica-se a qualquer dos relatórios de PPA constantes no anexo da RN 443/19. Então, está aqui, verificação do auditor independente e o prazo sempre no trimestre. Auditoria interna. A auditoria interna trata-se de requisito do anexo 2, logo é obrigatória somente para operadoras com modelos próprios de capital. 2 hipóteses são possíveis. Unidade específica, item 3.1 do anexo 2. A auditoria interna é exercida por uma unidade específica da operadora, responsável pela função e ligada ao conselho de administração, órgão equivalente ou comitê de auditoria. Profissional designado, item 3.1.1 do anexo 2, a auditoria interna é exercida por um profissional e não uma área específica, próprio ou terceirizado, designado para a função e que se reporte ao conselho de administração ou órgão equivalente. Nesse caso, exige-se que o profissional tenha a qualificação de um auditor independente registrado no CRC e na CVM. Ademais, o profissional designado próprio ou terceirizado não poderá ser o responsável pela auditoria das demonstrações financeiras ou contratado para outra atividade da operadora sujeita no escopo da auditoria interna. Se o profissional terceirizado, sua empresa tampouco poderá prestar serviços de auditoria independente para fins de verificação de processos de governança, gestão de riscos e controles internos da RN 443/19. Então, pessoal, era isso que eu tinha aí para dizer para vocês. Este aqui é um manual que dentro dele contém os anexos todos pertinentes a essa legislação e que as operadoras devem, então, facultativamente e em outras ocasiões com obrigação, cumprir à risca para poder seguir adiante no seu projeto de operadora de plano de saúde, ok? Era isso por enquanto. Muito obrigado e até a próxima. Pessoal, se puder deixar o seu like aí, eu fico muito grato. Também se inscrevendo no canal e ativando o sininho, e você recebe as notificações dos futuros vídeos, ok? Muito obrigado e até a próxima. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And we come over and start up a conversation.